Nós nos encontramos aí na lição de número 12 da revista que os irmãos têm estudado. E o texto base da lição se encontra em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo é o capítulo número 3. Eu gostaria que você acompanhasse comigo em sua Bíblia a leitura do texto, 2 Coríntios, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Eu sei que em nossa lição, a leitura ela tem o seu início no versículo 2, mas eu considero que esse versículo número 3 ele faz parte integral do texto, então eu gostaria de ler este verso também. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 até o versículo número 6. Eu peço que você apenas acompanhe sua Bíblia, a leitura. Logo em seguida eu quero fazer uma oração e então seguir com a instrução que a nossa aula nos dará. Diz assim a palavra do nosso Deus: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos mais uma vez pedir ao nosso Deus que Ele nos abençoe e que Ele nos capacite para entendermos a sua palavra mais uma vez nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós suplicamos a Ti tua graça, pedindo a Ti para que neste momento, Senhor, nos capacite, nos dê, ó Pai, do alto, ó Deus, a força espiritual, a orientação, para que entendamos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos deixar através do estudo, ó Deus, deste texto inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E que o mesmo Espírito, ó Pai, que inspirou o apóstolo Paulo a registrar, ó Pai, esta verdade absoluta para a vida da igreja de Corinto, que o Senhor fale aos nossos corações, nos instruindo através do mesmo Espírito nesta manhã. É a nossa oração a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer a parte introdutória desta nossa aula, onde nós vamos falar a respeito de uma relação entre a lei e o Espírito. E enquanto nós caminhamos aqui ao decorrer desta aula, nesta manhã, eu gostaria de trabalhar uma das grandes problemáticas que nós temos a respeito daquilo que nós compreendemos sobre esta estreita relação entre lei e Espírito, entre lei e graça. São pontos que são levantados pelo apóstolo Paulo dentro de suas cartas e que a nossa aula também levanta a cada um de nós, que há uma necessidade introdutória sobre, então, pensarmos a respeito desta problemática. A nossa aula, ela se inicia, acima de tudo, nos colocando diante, meus irmãos, de um problema histórico. Falar a respeito da relação lei-espírito, lei-graça, é de fato um problema que foi levantado por muitas vezes ao decorrer de toda a história da Reforma Protestante. Um dos grandes problemas, por sinal, levantado no período em que Martinho Lutero, sendo de fato talvez para nós o maior dos expoentes lembrado da reforma do século XVI, é claro, acima de tudo, lembrando que outros, conjuntamente com ele, também foram instrumentos de Deus para consolidar as grandes verdades, as grandes doutrinas bíblicas.
Uma das grandes dificuldades que Martinho Lutero enfrentou foi justamente um certo ataque por parte do catolicismo romano, que acusava a igreja agora reformada, a igreja agora que havia passado por uma reforma, de ser uma igreja antinomista. E é claro que ao decorrer também da lição eu quero explicar de uma forma um pouco mais aprofundada o significado, né, deste termo teológico, né, o antinomismo, mas de uma forma muito simples agora, introdutória, eu quero dizer para os irmãos que apenas significa o abandono da obediência à lei, o abandono às regras. Os católicos, eles acreditaram no século XVI, acusando os protestantes, de que havia uma afirmação muito exacerbada a respeito da fé somente em Jesus, em detrimento da obediência às normas rígidas da lei, às obras, às boas obras, que eram de fato realçadas por parte do catolicismo romano. E então, uma das grandes defesas durante o período da reforma, da construção do pensamento, que nós chamamos de pensamento reformado, foi justamente explicar a relação entre estas duas coisas, lei e graça, conjuntamente com a operação interna do Espírito, que opera em nosso coração. E então, meus irmãos, quando nós falamos, de fato, sobre esta relação estreita entre esses dois termos, é claro que, trazendo um pouco para mais próximo de nós também nos lembramos de que nós temos uma certa dificuldade também em olhar para esses dois aspectos bíblicos. Quantas vezes nós não nos encontramos dentro de uma questão que é a seguinte: como foram salvos os crentes do Antigo Testamento? Com lei ou com graça? Já fez essa pergunta? Ou já se pegou perguntando? Como eles eram salvos? Era a lei que salvava aqueles primeiros crentes? Ou eles foram salvos de forma semelhante a nós na nova dispensação pela graça? Nós acabamos percebendo que esse é um problema um tanto quanto natural em avaliarmos a Escritura desta forma. Justamente pela dificuldade que nós temos em entender a palavra aliança. Nós falamos sobre uma antiga aliança e uma nova aliança. E eu me lembro que eu tinha um professor no seminário que ele falava uma coisa que era muito interessante, um professor de hermenêutica bíblica, que era uma das ciências, né, da interpretação bíblica. Esse professor dizia que nós temos dificuldade porque nós encontramos uma página em branco em nossas Bíblias que marca a divisão do Antigo e do Novo Testamento. E então, a nossa mente, ela é meio dicotomista e ela faz a seguinte divisão. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós somos meio que tentados a pensar em um Deus que ele é um Deus legal, um Deus cheio de justiça, cheio de juízo, que pune o transgressor quando este desobedece às suas santas ordenanças. E por outro lado, quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, aquilo que nós chamamos de uma nova aliança, nós somos meio tentados a pensar de que o Novo Testamento, a ênfase maior é a graça de Deus. Quando, na verdade, o que a Escritura tende a nos mostrar é de que graça, lei andam juntas. E a atuação do Espírito está envolvida entre a atuação desses dois aspectos descritos tanto no Antigo como no Novo Testamento. A única coisa que muda é a forma, mas o propósito, tanto do Antigo como do Novo Testamento, no que diz respeito à lei e à graça, é o mesmo: produzir salvação. Então, enquanto nós olhamos para esta lição, eu quero mostrar, usando esse texto e através dos pontos que nos são colocados aí na lição, como nós podemos perceber isso dentro do texto que o apóstolo Paulo nos dá nesta manhã, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 3. Talvez o versículo central para nós de toda a lição seja o contraste que o apóstolo Paulo faz ali no versículo número 6, entre aquilo que Paulo chama de letra em detrimento, em contraste com espírito, entre uma antiga e uma nova aliança. Eu quero dar para vocês, então,
primeiramente, aquilo que a lição nos coloca aí como um primeiro ponto para nós tratarmos. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós percebemos, talvez, diante da leitura das mesmas, um sistema de contrastes, aparentes contrastes entre aquilo que o apóstolo Paulo nos coloca no que diz respeito à lei e no que diz respeito à atuação do Espírito, que opera graça. Por exemplo, os irmãos estudaram, segundo o que eu percebi aqui, o texto de Gálatas, a carta de Gálatas, viram um aspecto interessante levantado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Se você leu Gálatas capítulo 3, lá no versículo 23 e 24, você vai ser lembrado de que Paulo usa uma analogia, uma comparação muito interessante sobre a forma como Deus usou os judeus para que eles fossem conduzidos até a verdadeira fé. Paulo diz que a lei para os judeus serviu de aio. Lembra dessa palavra? Acredito que o pastor Herbert certamente explicou para os irmãos. A palavra aio ela é uma palavra interessante, né? Porque ela é um termo que significa literalmente um instrutor de crianças, um condutor, um disciplinador. Talvez se a gente fosse tentar encontrar uma palavra assim mais correta, né, para nós tentarmos equiparar com o termo aio, segundo o contexto de 2 Coríntios, aliás, Gálatas capítulo 3, você encontra o apóstolo Paulo usando essa expressão porque ele diz que nós, juntamente com os judeus, estávamos debaixo da custódia da lei. Versículo 23 diz, nós estávamos encerrados pela lei, ou seja, a lei, ela coloca algema em nós. Ela nos escraviza, é literalmente isso que o apóstolo Paulo diz. Assim como também, ele diz que a lei, ela nos disciplina, ela tem essa função, ela tem a função de nos disciplinar para nos conduzir ao seu verdadeiro destino. É claro que a linguagem que envolve esses dois versículos lá, usada por Paulo, é uma linguagem do contexto que ele conhece, do contexto romano, de uma prisão romana, de uma prisão onde ele estaria debaixo de custódia, debaixo de um guardião, de um disciplinador. E, de repente, Paulo diz que o povo de Israel estava encerrado, guardado e escravizado pela lei, para que ele fosse, então, conduzido até a verdadeira fé, que ele fosse levado, instruído. É essa a finalidade, segundo o ensino de Paulo, escrevendo aos Gálatas, da lei. Talvez um caminho mais simples para nós entendermos, a linguagem de Gálatas ela é um tanto quanto rebuscada assim, na teologia de Paulo. Talvez um versículo mais simples, ele esclareça para nós esse ponto levantado por Paulo aos Gálatas, em Romanos 10, versículo 4. Porque Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo Jesus para a justiça de todo aquele que crê. É claro que quando nós olhamos em uma primeira vista o texto de Romanos 10, versículo 4, dá a impressão de que Paulo está dizendo de que em Cristo a lei ela está abolida, ela tem o seu encerramento. Só que a palavra fim lá, e ali o apóstolo Paulo usa uma língua diferente para nós, então nós temos uma tradução de um termo que significa literalmente finalidade. É como se Paulo dissesse assim, porque a finalidade da lei, o seu apontamento é Cristo. A lei nos conduz para lá. Ela nos mostra de que nós precisamos de um Salvador, de que nós não somos capazes de nos salvar a nós mesmos. E há quem diga, né, um famoso teólogo atual do nosso tempo chamado Timothy Keller, ele diz que essa é a grande e maior lição do Natal, por sinal. De que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de alguém que seja um perfeito cumpridor da lei santa de Deus. Então, essa era a finalidade da lei. Mas lendo as cartas de Paulo, voltando aí ao ponto da lição, parece uma contradição, não parece? Não parece uma contradição de termos? O apóstolo Paulo diz assim, olha, a lei, ela é santa, boa e justa. Ele escreve isso lá em Romanos capítulo 7,
versículo número 12. É um dos capítulos assim essenciais para a gente entender a dinâmica entre o uso da lei na vida de Paulo e o que Paulo entende sobre a obra do Espírito. É aquele texto que todos nós conhecemos: o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo, porém, não é encontrado. Porque há uma guerra de leis dentro do coração de Paulo: a lei espiritual, que é a palavra de Deus, e por outro lado a lei natural, que é o pecado, que ainda concorre dentro do seu coração. E então, por um lado, Paulo expressa aquilo que nós entendemos aqui de um zelo de Paulo pela lei. A lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa. Aqui está a validade da lei. Abrindo aqui um parênteses interessante para nós. Se eu perguntasse para você nesta manhã: você está sob a lei ou sobre a graça? Interessante, né, a pergunta? Nós estamos sob lei ou sobre graça? Debaixo de lei ou debaixo de graça? Será que a graça, ela suplanta hoje para nós a lei, ou nós estamos debaixo da lei? Essa é uma pergunta interessante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a lei ela não tem utilidade para nós, então, por exemplo, qual é o primeiro dos mandamentos segundo o Êxodo capítulo 20? Não terás outros deuses diante de mim. Descumprir isso, é um pecado? É? De fato é. A Bíblia ordena de que nós cultuemos a um único e verdadeiro Deus. Isso é lei. Isso é uma ordenança de Deus. E aí você acaba percebendo que os mandamentos, eles ainda têm a sua validade, porque eles vão ordenar a sua vida espiritual. Eles não servem para nós como um manual de salvação, mas eles ordenam o bom zelo e o bom estar de uma vida saudável diante de Deus. Paulo sabe isso. E é por isso que ele expressa a validade da lei. Ele diz: a lei é útil. Inclusive, nesse próprio capítulo de número 7 da carta aos Romanos, ele começa dizendo assim: se eu não tivesse conhecido a cobiça, eu não teria conhecido o caminho da salvação. Porque foi a cobiça, ou seja, e perceba que Paulo usa um pecado interno, né? Não é o pecado que se torna visível diante dos homens, porque é um pecado subjetivo. A cobiça está aqui dentro. Não é um pecado externo, como um assassinato, como um adultério que se torna flagrante, mas é um pecado interno. Então Paulo diz que a cobiça do seu coração o acusou de tal forma que ele compreende que a lei o matou. Perceberam? A lei matou o apóstolo Paulo. Não é isso que Paulo vai dizer um pouco mais à frente ali dentro do texto? Ele diz que a letra mata e o Espírito, ele faz o quê? Ele vivifica. Então, por um lado, a lei é boa. Mas, por outro lado, como eu disse, a nossa lição nos lembra que parece, né, verdades contraditórias. Porque se você volta os seus olhos para Romanos capítulo 3, lá no versículo número 19, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim, eu quero ler para você o texto. É uma conclusão de Paulo, depois de citar uma série de textos que se encontram na lei do Antigo Testamento. Versículo 19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Então agora parece que a lei, ela recebe um aspecto mais condenatório. O apóstolo Paulo, ele cita aqui, se você ler os versículos anteriores, versículo de número 9 até o versículo de número 17, 18, você tem citações de Salmos, você tem citações do livro do profeta Isaías, e todos esses textos mencionados, Paulo chama de lei, é um conjunto de toda a Bíblia. Paulo não está falando ali apenas da lei moral, que nós conhecemos como 10 palavras ou os 10 mandamentos, mas o apóstolo Paulo está apanhando a lei de Deus como um todo. A Escritura, ela encerra o homem debaixo da desobediência. Ela comprova de que o homem está debaixo da maldição. E ele precisa então de um substituto. Ele precisa de alguém que se coloque diante
dele. Então, esse sistema, ele parece para nós um sistema de fato contraditório. Vamos caminhar. O ponto A da lição, então nós temos aí o primeiro ponto, que é o ponto A. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui para nós nesse texto o contexto em que ele ensina a igreja de Corinto sobre esse aspecto da nova aliança e da antiga aliança. A gente precisa entender um pouquinho e rapidamente aqui o contexto da carta aos Coríntios. Você sabe que o apóstolo Paulo escreve pelo menos 3 cartas aos Coríntios, à igreja de Corinto. Uma é chamada de carta severa, que é justamente a carta que nós não temos, que é mencionada pelo apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Nós não temos esta carta. Aprove a Deus, né, esconder de nós o conteúdo desta chamada carta severa. Mas todos nós sabemos, meus irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja que apresentava gravíssimos problemas. E mesmo assim, é considerada pelo apóstolo Paulo, dentro do seu processo de santificação, como uma igreja santa. É assim que ele saúda, por exemplo, lá no primeiro capítulo da primeira epístola, versículo 1 e 2. Mas, por outro lado, o apóstolo Paulo vai expressando ao decorrer destas 2 cartas os problemas da igreja de Corinto. Partidos, divisões, né, entre os irmãos na igreja, no que diz respeito ao culto, no que diz respeito a um culto a certas personalidades, incluindo o próprio apóstolo Paulo. Mas de todos os problemas enfrentados pelo apóstolo Paulo, que ele teve de lidar na igreja de Corinto, certamente o maior deles foi com aquilo que ele chama de falsos apóstolos. Quem eram esses falsos apóstolos? Quando você lê, olha aí os 3 primeiros versículos desse capítulo 3, 2 Coríntios, você vê que o apóstolo Paulo está respondendo aqui, meus irmãos, a uma crítica. O apóstolo Paulo está sendo criticado por aquilo que, historicamente, né, e os teólogos chamam de judaizantes. Os falsos apóstolos dentro da carta aos Coríntios são os mesmos judaizantes que são combatidos pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas. Quem eram eles? Eles não eram judeus que se converteram a Cristo, mas eles eram verdadeiros opositores ao evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Porque, segundo eles, e essa era a acusação que eles estavam fazendo para com Paulo, eles acreditavam que o apóstolo Paulo ele não tinha uma carta de procuração demandada do conselho da Igreja Central de Jerusalém para poder oficiar como um apóstolo dentro da igreja. Eles não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo. Pelo contrário, acreditavam que o apóstolo Paulo era um falso apóstolo, um fraco apóstolo. Por quê? Há uma resposta também para isso, lendo esta carta. O apóstolo Paulo ele era acusado por esses chamados judaizantes de um falso apóstolo, justamente porque Paulo ele era rejeitado pelos seus patrícios judeus, como ao mesmo tempo Paulo também sofria perseguições, estava sempre em perigos de morte, e eles acreditavam que isso era uma das maiores evidências de que aquele homem verdadeiramente não era alguém dos seus. Ele não tinha uma recomendação. A carta de recomendação que é mencionada aí por Paulo, no texto, diz respeito a uma autoridade legal. Inclusive o termo procuração, que hoje é usado dentro da justiça, é de fato um termo onde você encontra um determinado escrito que autoriza alguém para falar como um porta-voz de outra autoridade. Isso é uma procuração. Uma procuração dá um direito legal de você ser um portador de falar diante de um público, diante de alguém, em nome de outros. Paulo, segundo os seus acusadores, não tinha esse direito legal por parte da igreja de Jerusalém, por meio dos judeus. E então Paulo, ele defende o seu ministério. A sua defesa aparece, de fato, no versículo 2 aí do texto, quando Paulo diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. É como se Paulo estivesse dizendo: meus irmãos, a prova do meu ministério, do êxito do meu ministério na cidade,
em Corinto é justamente a transformação operada pelo Espírito Santo de Deus internamente no coração dos coríntios. Não é um mero conhecer da letra, é aqui que Paulo vai então contrastar com o ensino dos judeus, dos judaizantes. Ele diz, a verdadeira operação da lei no coração humano muda de tal forma por meio do Espírito o coração, de que há transformação de vida. Ele percebeu isso na vida dos coríntios. Como é que a gente sabe disso? Se você voltar os seus olhos, não vou pedir para você abrir só por questão de tempo, mas em 1 Coríntios capítulo 6, lá do versículo 9 até o versículo 11, você tem uma listinha ali de pecados que eram decorrentes, pecados que eram visíveis na vida dos coríntios. Existia um termo que era muito comum lá na cidade de Corinto, que era o termo corintianizar. E não entenda outra coisa, por favor, tá, meus irmãos? Né? O corintianizar significava um termo pejorativo, dizendo, ao chegar em Corinto, você se tornará igual aos coríntios. O que eles eram? Eles eram idólatras, eles eram efeminados, eles tinham práticas reprováveis diante dos olhos de Deus e dos homens, que Paulo chama lá de sodomitas. Você sabe que o termo, né, ele sofre semântica, né, com o passar do tempo, e você tem uma palavra que remete-nos lá aos dias de Ló, na destruição de Sodoma, que era um dos pecados evidentes lá. Paulo, ele evidencia ali todas as características, né, de pecados que eram visíveis na igreja de Corinto. Mas existe uma mudança de quadro, e é ali que Paulo quer mostrar aos seus confrontadores o que a lei de Deus ela opera de fato no coração humano. Porque Paulo diz, tais fostes alguns de vós. Percebeu a linguagem colocada no passado? Vocês eram assim. Mas agora vocês foram lavados pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito de Deus. Então a lei, ela tem uma função boa? Tem. Como é que Paulo pregava o Evangelho? O Evangelho ele é um confronto direto, era isso que estava acontecendo dentro da cidade de Corinto. Então como é que Paulo ele mostra isto, confrontando aos seus opositores? Verso 3. Estando já, diz Paulo aí, manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, e agora olha a linguagem de Paulo, escrita não com tinta, ou seja, ela não é uma procuração escrita por um escriba, ela não é um termo escrito com tinta, mas ele diz, pelo Espírito do Deus vivente, e não em tábuas de pedra. O que essas tábuas de pedra aqui, elas representam? A pregação dos judaizantes, que enfatizavam a lei, as tábuas do Antigo Testamento que foram ali lavradas por Moisés. O texto para nós é o texto de Êxodo capítulo 24, lá no versículo 12. É aquele momento em que Moisés sobe até o Monte Sinai e Deus dá ordem para que ele lavre duas tábuas de pedra, né, duas partes de pedra, de fato, né, não eram tábua, não era madeira mesmo, mas tábua no sentido de lavrar duas peças de pedra, para que ali fosse registrado a santa lei de Deus. Por que duas? Porque era um termo legal, você ter uma que era para você e uma cópia, né? Até hoje a gente usa isso. Você fica com uma e ali o outro recebe a dele. Era um termo legal, era uma forma jurídica de lidar com a situação. E então Paulo diz que a igreja de Corinto, ela foi transformada pela ação poderosa do Espírito de Deus por meio da lei, não pela lei, porque a lei ela recebe a sua função. E é isto que Paulo está dizendo. Nós não estamos olhando apenas para o aspecto externo, a obediência externa dos mandamentos, que são as tábuas de pedra, mas ele diz na parte final do verso 3, mas a lei de Deus foi escrita em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que Paulo está dizendo? Que o Espírito, ele ativou a lei de Deus verdadeiramente no coração dos membros da igreja de Corinto. Então ela tem a sua utilidade. Ela conduziu os coríntios para o lugar certo.
Mas a verdadeira vida, e é aqui que o ponto talvez seja um trecho do texto em que a gente passa despercebido, porque Paulo diz, mas pelo Espírito do Deus que vive. É assim literalmente que ele diz, o Espírito do Deus vivente operou no coração por meio da lei, escrevendo por meio do Espírito Santo na tábua de carne, ou seja, no coração, a lei de Deus para a obediência. Percebeu a dinâmica aqui do apóstolo Paulo? Ele nem nega o uso, ele não rejeita, como ao mesmo tempo ele percebe que a lei foi útil sim para conduzir ao lugar correto, para o conhecimento do Evangelho. Então, meus irmãos, nós passamos aí para a letra B. Eu vou correr aqui um pouquinho em virtude do tempo, que me resta aí pouquíssimo tempo para eu poder explorar mais o texto, mas com a graça de Deus, nós vamos conseguir, sim, concluir até o fim. Nós temos aí o ponto B da lição, que é o famoso trecho do texto que mais gera dúvida em nós, né? A letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Percebam que Paulo faz essa citação no versículo número 6. Ele diz, o qual Deus, aqui no caso, fazendo referência a Deus que aparece ali no versículo 5, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui que Paulo vai mostrar o contraste aqui entre a antiga e a nova aliança, respondendo àquela mesma pergunta que nós fazemos sobre talvez uma incompreensão que temos sobre a relação entre lei e graça, lei e espírito. O que era a antiga aliança? A antiga aliança, ela é estabelecida por Deus lá no Antigo Testamento por meio de atos, de coisas mais visuais, se assim eu posso dizer. Como é que o crente do Antigo Testamento ele era salvo? Do mesmo jeito que hoje eu e você somos, com a mesma fé. A única diferença é que o crente lá do Antigo Testamento, ele olhava para frente, ele visualizava o Messias que iria vir. E nós vamos lembrar muito disso aqui no Natal, das promessas, né, do caminho traçado pelos profetas do Antigo Testamento para que chegasse o Messias prometido. Qual era o caminho da salvação? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no mesmo capítulo 3, ele fala da promessa de um descendente. Lembram disso? E ele usa, né, a linguagem no singular, ele diz o descendente, que fala de um apenas. Ou seja, aonde nós encontramos a história do Natal tendo seu início? Já parou para pensar nisso? Obrigado. Você encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquilo que os estudiosos da Bíblia chamam de o proto-evangelho, o primeiro evangelho da Bíblia. Você sabia que Adão e Eva celebraram o Natal também? Como? Qual é a promessa? Porque da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Sabe o que é isso? Evangelho. Sabe o que é isso? Promessa. Promessa de Deus. O que Eva está fazendo no capítulo 4? Gerando um filho. O texto diz que ela coabitou com seu esposo, Adão, e deu um filho a um homem varão. O que significa ali a palavra varão? Ela significa que Eva, ela creu na promessa de Deus. Ela creu que há um descendente que viria, de sua semente seria gerado um descendente, o descendente, de Gálatas capítulo 3. E todas as mães da Bíblia creram nessa promessa, acreditaram de que viria de fato um cumpridor da santa lei de Deus, um segundo Adão para cumprir aquela lei que os nossos primeiros pais, principalmente o nosso pai federal, que é Adão, biblicamente falando, não pôde cumprir. E aí você percorre por toda a Bíblia, e eu não terei tempo para fazê-lo, mas você vê Joquebede gerando Moisés, e ela diz que o menino era bonito. A gente acredita que a palavra formoso, ela tem esse sentido, o menino era bonito. Aí eu pergunto, né, qual pai e mãe não acha o seu filho bonito?
Então a palavra formoso lá, ela é uma frase, um termo teológico, que significa que Joquebede viu alguma coisa diferente no menino. Ele não era qualquer menino, ele era um legislador. Ele era um legislador. Percebe os aspectos assim visuais? Você tem o sistema de sacrifício. Na nossa lição aí de hoje, não sei se os irmãos viram uma transcrição de um dos artigos da nossa confissão de fé que fala a respeito da antiga aliança, em termos de promessas, em termos de sistema de rituais, de sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. As crianças iam até o templo e elas observavam ali os animaizinhos que eram sacrificados, e elas perguntavam ao pai, à mãe, o que significa isto? Por que sangue sendo derramado? Percebe aqui o aspecto visual do negócio? Eles vislumbravam através daqueles meios gráficos o que aconteceria depois de muitos anos à frente deles. Isso é a antiga aliança. Mas para a gente concluir aqui essa ideia da antiga aliança, o que Paulo quer dizer é de que aqueles meios foram suficientes para que os crentes do Antigo Testamento fossem salvos na fé, pela fé. Assim foi chamado Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai. E vai. Para onde? Não tinha GPS no tempo. Vai. Começa a caminhar até que ele andou com Deus pela fé, apenas pela fé. E ele chegou não pela obediência por obras. Leia depois Romanos capítulo 4. Paulo pega os dois personagens mais importantes para os judeus, Davi e Abraão, e ele faz um contraste entre a crença deles, a fé deles. E ele diz: tanto Davi como Abraão foram salvos pela mesma fé que vocês, romanos, pela mesma fé. E olha que interessante, meus irmãos, agora, né, em contraste, Paulo faz o quê? Paulo coloca para nós aqui a nova aliança. Ele diz: nós somos ministros, é claro que ele fala conjuntamente com os seus cooperadores, né, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aonde tem início essa nova aliança? Eu quero rapidamente explicar para você um texto bíblico que é muito interessante. Todos nós conhecemos a passagem de Atos capítulo 2, né? E nós, geralmente, costumeiramente, acreditamos que Atos capítulo 2 é uma festa do dia de Pentecostes. Há 3 festas grandes lá para os judeus. Você tem a festa da Páscoa, você tem a festa dos tabernáculos e você tem aquela festa que era chamada de o 50º, porque ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, que é justamente a festa das colheitas, a bênção das searas que o povo colhia, então celebrava a Deus em gratidão por aquilo que Deus havia feito. Nós conhecemos Atos capítulo 2 por este aspecto, mas é muito interessante de que a festa de Pentecostes também era conjunta com a celebração de uma outra data importante para os judeus. E qual era? A celebração da doação da lei. Você sabia disso? É só você prestar bastante atenção nos detalhes do texto. Você vê que naquele dia estavam reunidos os 120, e de repente veio sobre eles o quê? Sobre a sua cabeça, uma coluna, né, uma chama de fogo pairava sobre a cabeça deles. Aonde que aparece uma expressão de fogo pairando sobre? Você já leu Êxodo capítulo 19, lá no versículo 16? Lembra que sobre o povo de Israel, lá no Êxodo, estava uma coluna de fogo que os guiava, que os conduzia? Você começa a entender Romanos pelo livro de Êxodo. Lembra que Paulo diz assim: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, são conduzidos pelo Espírito de Deus? Estou traduzindo aqui para você nessa manhã o significado do Êxodo. Tinha uma chama de fogo. O que mais? Tinha um som. Lembram de que um som como de um vento impetuoso invadiu toda a casa onde estavam os 120 reunidos? Aonde que você encontra som? Êxodo 19, 16. Havia um clangor de trombetas, ou seja, um som assustador no meio do povo. O que mais? Aí você percebe
um evento extraordinário acontecendo, que é homens, mulheres ali reunidos, que falam em línguas que não são a sua própria, ou seja, em outros idiomas que não os seus, como um cumprimento, o quê? Missiológico. Isso é Atos capítulo 2. O Espírito não estaria mais apenas atuando no coração, expressando graça apenas sobre Israel, mas agora o Espírito seria expandido para todas as demais nações da terra. E ali você tem a lista, né, de todos os povos que estavam ali. Você tem partos, medos, elamitas, das regiões da Bitínia, romanos ali residentes, e por ali vai a lista. Perceberam, meus irmãos? Ali você tem a instituição da nova aliança, no sentido de que ali estava a amostra de como seria a operação do Espírito Santo da nova aliança. Não seria mais em tábuas de pedra visíveis aos olhos, mas seria o próprio Espírito de Deus escrevendo a lei santa de Deus agora no coração, nas tábuas de carne. E é claro que Paulo é bíblico, né, meus irmãos? Todo o fundamento de Paulo é baseado em Bíblia. Por exemplo, e aqui eu já quero começar a caminhar para o fim já, que eu já ouvi, se eu não me engano aqui eu já ouvi o primeiro sinal. E sempre tem um para salvar, né, o pastor, a mais. Você se lembra, meus irmãos, que a expressão de Paulo, ao falar sobre uma nova aliança, é um termo antigo. Você encontra lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, a promessa de uma nova aliança. Jeremias é o precursor, o anunciador desta nova aliança operada por meio do Espírito, não mais em tábuas de pedra, mas escrita no próprio coração. Você lembra o que o texto diz? O texto diz que o Senhor iria lhes imprimir no coração as leis de Deus. Ninguém ensinaria mais ao seu irmão, porque o próprio Espírito de Deus iria nos ensinar, nos instruir acerca do caráter moral de Deus. Perceberam? Isso é para o apóstolo Paulo uma nova aliança. E aí Paulo diz assim, não da letra. Letra aqui é a letra da lei, é a norma da lei, a norma régia, no caso, em tábuas de pedra, porque ele está aqui em um debate, em um confronto com os judaizantes. E aí ele termina o texto, na parte final do texto, dizendo assim, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui que saem, né, aquelas ideias errôneas que a gente escuta por aí, né, de que crente que lê a Bíblia demais é perigoso, porque a letra mata, né, mas o Espírito vivifica. Né, a ênfase é mais espiritual, né, do que a busca pelo entendimento bíblico. Mas o apóstolo Paulo, pelo contrário, ele está dizendo de que a boa função da letra, da lei, é justamente cumprir o propósito designado para ela. Fazer o quê? Nos matar. Fazer com que nós venhamos a morrer mediante ao seu conteúdo, às suas normas. 2 exemplos bem simples para você entender isso aqui. Primeiro, o testemunho bíblico do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo de número 2. Paulo diz assim para nós lá no texto, né? Ele diz, eu, mediante a lei, morri para a lei. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É simplesmente uma interpretação que o apóstolo Paulo faz da compreensão que ele tem da letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora Paulo vive, porque a lei da liberdade, não mais a lei condenatória, não mais a lei da escravidão, do jugo, da maldição, está sobre ele, mas agora ele está livre pela liberdade que o Evangelho lhe proporciona. E era por isso que Paulo era acusado, por aqueles que eram os defensores da letra da lei, que colocavam jugo demais sobre os seus ouvintes. E aqui que nós concluímos então, meus irmãos, a nossa lição.
Porque nós conhecemos o espírito da lei. O espírito da lei é justamente vivificar o coração, produzir morte. Mas pelo Evangelho, pela boa notícia do Evangelho, você é habilitado pelo Espírito Santo a obedecer à lei agora da forma correta. Não mais acreditando nela como um sistema meritocrata para a salvação, mas, acima de tudo, como um método de Deus para que eu e você sejamos conduzidos até a graça em Cristo Jesus. A nossa lição ela termina, e aqui rapidamente eu gostaria de concluir, com aquilo que a gente poderia considerar como dois extremos que têm de ser evitados por nós. Quais são? O primeiro deles, que é colocado aí pelo autor da nossa lição, é o chamado moralismo ou legalismo. Os dois termos eles têm o mesmo significado. Os legalistas, os moralistas, eles eram aqueles que usavam da lei de uma forma exacerbada. Colocavam peso sobre os seus ouvintes, normas sobre normas. Esse exemplo natural de legalismo, de moralismo religioso, é encontrado, por exemplo, num texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 4. Você vê ali uma censura de Jesus a dois grupos distintos, escribas, fariseus. Lembra do texto? Jesus diz assim lá no versículo de número 3, façam tudo o que eles vos disser. Percebeu a linguagem de Jesus? Eles falam da lei. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa. Por outro lado, não os imitem, porque eles apenas atam fardos sobre vocês, colocam regras em cima de regras que nem eles mesmos são capazes de obedecê-las. Percebeu a linguagem de Jesus? É daí que você compreende, meus irmãos, um dos convites que Jesus faz, que talvez seja desconhecido por nós. Quando Jesus diz assim, lá em Mateus mesmo, capítulo 11, versículo 28 em diante, você encontra um convite de Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e o quê? Sobrecarregados. Mas sobrecarregados do quê? De um problema do trabalho? De uma dificuldade na família? É claro que todos esses eventos causam um tipo de peso sobre a nossa vida. Mas quando Jesus está dizendo, vinde a mim todos vocês que se sentem cansados e sobrecarregados, é porque muitos dos seus ouvintes estavam habituados com a pregação dos fariseus e dos escribas, que era apenas, em um certo sentido, moralista e legalista. E então Jesus diz assim, vinde a mim e encontrem descanso para a alma de vocês. Ou seja, o trabalho é meu, não é teu. Lembram de um cântico que a gente cantava antigamente que dizia assim, é teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Esse é um extremo perigoso, meus irmãos. Sermos muito exagerados no moralismo. Essa era uma tarefa árdua que os escribas e fariseus tinham, enquanto em vida nos dias do ministério público de Jesus. Por outro lado, e aqui concluindo então, você tem o chamado antinomismo. Essa palavra, que não é tão comum aí no nosso uso semanal, ela significa literalmente contra a lei. Porque o anti é um prefixo, Você conhece, por exemplo, a expressão anticristo. O anti significa se colocar no lugar de ou se opor. Isso é o que o anticristo, por exemplo, vai fazer contra a igreja de Cristo nos últimos dias, até que Cristo volte em sua segunda vinda. Então o anti, ele tem esse significado, se colocar no lugar de Deus e lutar contra a causa de Cristo. E o antinomismo? É se opor e se colocar no lugar de também. O antinomista, ele rejeita a lei de Deus. Ele expressa uma certa libertinagem, ele é confrontado, por exemplo, os libertinos, lá no livro de Judas, na carta de Judas, por sinal, que você só tem um capítulo, Lá no versículo 4, Judas ele combate os libertinos. E ali ele expressa de que muitos no seu tempo estavam fazendo o quê? Estavam rejeitando a lei em detrimento da graça. Ou seja, se estamos debaixo da graça, então Deus não vai se preocupar com o pecado. O próprio apóstolo Paulo teve que lidar com isso na carta aos Romanos, Romanos capítulo 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí
Isso é uma pergunta que nós chamamos de retórica, né? Ela tem uma resposta absoluta. De maneira nenhuma. Como nós viveremos no pecado, nós que dele fomos libertos da escravidão. Então esse é um perigo extremo. Tanto o legalismo quanto o antinomismo são pecados, né, mortais para a vida cristã, para uma vida saudável diante de Deus, para uma vida boa, para um uso correto da santa lei de Deus. Portanto, meus irmãos, eu concluo nesta manhã apenas usando uma expressão bem simples para traduzir tudo aquilo que nós falamos nessa manhã como uma aplicação particular nesta manhã. Eu e você nesta manhã devemos render o máximo do nosso louvor ao nosso santo Senhor Jesus Cristo, porque ninguém pisou nesta terra de forma tão perfeita para obedecer à lei de Deus como o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E isso é extraordinário, isso deveria te pasmar, se assim eu posso dizer, por alguns instantes. Pensar que não houve um momento sequer na vida de Cristo Jesus como nosso Salvador que ele não fez tudo o que fez para a glória de Deus. Essa foi a sua vida, marcada por uma obediência perfeita. E eu preciso explicar uma coisa bem rapidinho para você, porque eu não posso sair daqui e você não pode passar dessa vida sem saber disso. Há uma diferença entre vida eterna e salvação. Não são duas coisas iguais, biblicamente falando. Do que vem a nossa vida eterna? A vida eterna que você tem, ela vem da obediência perfeita aos mandamentos. Lembra da pergunta do jovem rico? Que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, conhece os mandamentos? Você os obedece? Ousadamente, ele diz, desde a minha mocidade, eu tenho cumprido todos. Mas vocês perceberam que Jesus tirou, né, o mandamento subjetivo que condenou Paulo daqueles citados? Ele não mencionou cobiça. E como é que o jovem rico caiu em si? Porque Jesus disse a ele, olha, você quer dar um passo a mais? Vai e vende todos os seus bens e dá aos pobres. E aí como é que o texto termina? Não tem resposta. Não tem resposta. Porque é um método indutivo, você vai ter que dar a resposta. Como eu vou ter a vida eterna? Eu vou cumprir todos os mandamentos? Não. A vida eterna, ela é dada a você porque Cristo obedeceu de forma ativa. É um termo teológico, tá, meus irmãos? Cristo obedeceu de forma ativa a todas as ordenanças de Deus. As leis morais, cerimoniais, civis, sacerdotais, todas foram cumpridas por Jesus. E salvação? Como você tem salvação? Esse é o aspecto da obediência passiva de Jesus. Jesus nos resgatou da condenação da morte, porque Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Ele foi punido na cruz do Calvário. Isaías, usando essa linguagem, diz, agradou ao Pai fazê-lo enfermar, moê-lo e fazê-lo enfermar. E quando Ele fez aquilo, Ele produziu, por meio do seu sacrifício de si mesmo, salvação. A salvação é uma libertação do castigo que estava sobre aqueles que não são cumpridores da lei. Então, nesta manhã, você recebe de Deus libertação da condenação, que é salvação, porque Cristo fez, e você tem vida eterna, porque ninguém foi tão obediente como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe. Amém. Quero passar a palavra. Denise?